Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo e hoje a gente veio resolver as questões de análise combinatória e probabilidade da nossa lista de questões da Polícia Civil. Bom, no meu grupo eu fiz uma enquete para entender qual conteúdo vocês tinham mais dificuldade. E o vencedor disparado foi análise combinatória e probabilidade. De fato, é um conteúdo que tem várias fórmulas, que a gente se atrapalha porque às vezes tem repetições, às vezes tem ordem. E bom, é natural que essa seja a maior dificuldade de vocês. Então, ao invés de só resolver as questões, eu decidi trazer uma revisão, trazendo os principais tópicos de cada assunto aqui dentro de análise combinatória e probabilidade, mas principalmente de análise combinatória, para a gente resolver as questões juntos, beleza? Então, bora lá! Deixa eu colocar na tela análise combinatória e probabilidade. Primeiro assunto que a gente vai falar é sobre o princípio fundamental da contagem, porque tudo vai sair desse carinha aqui. Então vamos lá, vamos supor um cenário que a gente tenha que tomar decisões em etapas. E cada etapa tendo um número fixo de opções. Como assim, Diogo? Bom, aqui eu botei um exemplo. Montar uma senha com 3 opções de letra, A, B ou C, e 2 opções de número, 1 ou 2. Então, como é que funcionaria essa situação aqui? A gente teria uma senha, aqui tem que ser A, B ou C, uma dessas 3 opções. E aqui na segunda opção tem que ser 1 ou 2. Quantas possibilidades a gente tem aqui? Bom, a gente tem 3 possibilidades de letra, A, B ou C, e de número a gente tem 1 ou 2, 2 opções. Se a gente fosse juntar esses caras, quantas possibilidades a gente poderia ter? Bom, o A poderia se ligar com 1 ou com 2, e aí a gente teria A1 ou A2. O B poderia se ligar com 1 ou com 2. Então, a gente poderia ter B1 e B2. E o C, ele pode se ligar tanto com 1 como com 2 também. Então, C1 e C2. Então, as nossas possibilidades de senha são A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Isso, ao todo, dão 6 possibilidades. Não é mesmo? De onde é que surgiu esse 6? Por que a gente chegou nesse número? Bom, é simples. A gente tem 3 possibilidades aqui de letra para a nossa senha e 2 possibilidades de número. Se a gente multiplicar esses caras, a gente tem que 3 vezes 2 vai dar 6, exatamente o nosso número. Então, para cada etapa eu tenho um número de elementos e eu multiplicando eles vou ter o total de possibilidades de, nesse caso, senhas que a gente consegue formar. Então, voltando para a nossa situação, montar uma senha com 3 opções de letras, A, B ou C, e 2 opções de número, 1 ou 2. Cada letra pode ser combinada com cada número. Então, o total de possibilidades que a gente tem é 3 vezes 2, 6 senhas. 6 senhas. Como é que ficaria a nossa fórmula, a nossa regra de como escrever isso? Bom, a gente teria que o total de possibilidades seria igual à multiplicação do número de possibilidades em cada etapa. Então, aqui na primeira etapa eu teria 3 e aqui eu teria 2. Então, seria 3 vezes 2, 6. Outro exemplo que a gente vê bastante nos materiais são aqueles de misturar as roupas. Então, por exemplo, eu tenho uma camisa vermelha, uma azul, e eu tenho uma bermuda preta e uma bermuda verde. Meu Deus do céu. Bom, acho que deu para entender já. De quantas formas eu consigo misturar esses caras? Bom, eu posso usar a camisa vermelha com a bermuda preta ou posso usar a camisa vermelha com a bermuda verde. De mesma forma que com a camisa azul eu posso usar com a bermuda preta ou com a bermuda verde. Isso vai nos dar 4 casos. 4 casos. E de onde é que saiu esse 4? Bom, nessa primeira etapa a gente tem 2 opções. Nessa segunda etapa a gente tem 2 opções. 2 vezes 2, 4 opções. Beleza? Então, essa fórmula funciona, regra, isso aqui é o nosso princípio fundamental da contagem. Mas, obviamente, vai piorar, porque a gente tem agora a permutação simples. E o que é isso? Bom, vamos pensar numa nova situação aqui. A gente precisa organizar todos os elementos de forma diferente, sem repetição, e com ordem. Diogo, o que é isso? Bom, vamos imaginar um exemplo que a gente tem que organizar 4 livros diferentes na nossa estante.
Então, se a gente tem que organizar 4 livros, a gente vai ter 4 espaços aqui. 1, 2, 3, 4. Um para cada livro. Vamos pegar aleatoriamente um livro. Peguei e colocamos no primeiro espaço. Quantas possibilidades a gente tem de livros ocuparem o primeiro espaço? Pode ser tanto o livro 1, como o livro 2, como o livro 3, como o livro 4. É aleatório. Então, poderiam ser qualquer um dos 4 livros aqui. Agora, no segundo espaço, se eu fizer, quantas possibilidades de livro eu posso ter nessa posição? Pode ser 4, né? Porque tu vai tirar aleatoriamente. Não, não pode. Por quê? Porque tem um livro que já está aqui. Mas qual livro, Diogo? Bom, não importa, mas eu sei que um livro está ocupando essa posição aqui. Então, na próxima posição, podem ser 3 livros, que vão ser os 3 que não são aquele primeiro que já está na primeira posição. Entenderam? Da mesma forma que na terceira posição, podem ser 2 livros, ou seja, os 2 que ainda não estão na estante. E, por conseguinte, na última posição, só pode ser o livro que sobrou. E aí, multiplicando esses caras, eu vou ter a nossa quantidade total de livros diferentes. Não sei se vocês lembram o que é fatorial. Fatorial é quando a gente tem um número e uma exclamação do lado. Quando a gente tem o fatorial, a gente vai multiplicar ele e todos os seus antecessores até o 1. Por exemplo, 4. O fatorial de 4 seria o seguinte. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é exatamente o que a gente tem aqui? Então, nossa senhora, para organizar 4 livros nessa estante, eu tenho 4 fatorial possibilidades de como fazer. 4 fatorial formas de fazer. E, bom, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai resultar em quantas formas? Bom, 4 vezes 3 dá 12, que vezes 2 dá 24. Então, no total, vou ter 24 formas de organizar esses livros. 24 formas. Multiplicando esses caras, então, que foi o que eu fiz, vai dar o 4 fatorial, que é igual a 24. Portanto, a nossa fórmula, a regra final, é que a nossa permutação simples é igual a o número fatorial. Voltando aqui, então, à situação. Organizar todos os elementos de forma diferente, sem repetição e com ordem. Ou seja, os livros têm que estar numa ordem, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, e sem repetição. Não posso tirar um livro e botar em outro lugar, repetindo na ordem. Só tem que pegar eles e colocar. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Essa é a nossa permutação simples. Depois a gente vem para a permutação com elementos repetidos, porque agora é um cenário que a gente pode ter elementos repetidos. Quando é que a gente vê isso? A gente vê isso nas provas quando a gente está falando sobre anagramas. E o anagrama que a gente vai trabalhar aqui é o da palavra Ana. Porque quantas formas de organizar a palavra Ana a gente tem? A gente tem, por exemplo, aqui as letras A, N e A. Se todas as letras fossem diferentes, a gente teria 3 espaços. No primeiro poderiam ser qualquer uma das 3 letras, como a gente viu. No segundo espaço, as 2 letras que faltaram. E no último espaço, a letra que faltou. 3 fatorial, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. Vezes 1, obviamente, dá 6. 6 formas. Mas, se eu contar 6 formas, eu vou estar contando repetições. Por quê? Porque eu vou estar contando da seguinte maneira. Vamos supor que esse A aqui eu mude o nome dele para A1. E esse cara aqui para A2. Então, eu vou estar contando da seguinte maneira. O N vai estar aqui e eu vou ter A1, A2. A2, A1. Agora, o N ele pode estar aqui. A1, A2. A2, A1. E, por fim, a gente tem esse cara aqui. N, N. A1, A2. A2, A1. Aqui estão as 6 possibilidades que a gente calculou. Mas nota que isso aqui é na, né? Na. E isso aqui também é na. Então, eu estou contando a mesma coisa 2 vezes. Aqui é Ana. E aqui é Ana também. Estou contando o duplicado de novo. Por fim, A-N, A-N. Vocês estão vendo que eu estou contando duplicado, tudo duplicado? Isso é por conta que a gente tem 2 letras iguais, o A e o A.
Então, apagando tudo isso, a gente ia chegar no resultado de 6. Como é que eu faço para tirar essas repetições, então? Eu tenho que dividir pelo fatorial de quantas vezes aquela letra aparece. Então, a gente teria, portanto, esse 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, dividido pelo 2 fatorial, que é o nosso A. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Cortando esses caras, então, 2 dividido por 2 dá 1, e 1 dividido por 1 dá 1. A gente teria que a nossa resposta final é 3. Ou, executando as multiplicações, a gente teria 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, e 2 vezes 1, 6, que seria esse cara aqui. 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, a nossa fórmula final vai ficar da seguinte maneira, né? Permutação de n, e a gente vai tirar sempre o que está repetindo. Se for o A duas vezes, nesse caso está A vezes, né? Mas seria o A duas vezes, a gente colocaria 2 fatorial, o B 3 vezes, a gente colocaria 3 fatorial aqui, enfim, dessa forma. E aqui o total de letras. Seria 5, 6, enfim, qualquer número. Beleza? Então, aqui a gente tem a permutação com elementos repetidos. Já aqui a gente tem um arranjo simples. Tá vendo que está cada vez piorando um pouquinho mais difícil. Mas calma que vai dar tudo certo. Qual é que é a situação agora? A gente tem que organizar parte dos elementos com ordem e sem repetição. Nota que é parte dos elementos. Por quê? Porque olha esse exemplo aqui. Quantas senhas de 2 letras diferentes posso montar com A, B e C? Bom, na primeira posição, eu vou ter quantas letras? A, B ou C. Podem ser 3 letras. E na segunda posição? Bom, podem ser 2 letras. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6 possibilidades de senhas. Isso é um arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. Na primeira posição, pode ser qualquer uma das 3 letras. E na segunda posição, pode ser qualquer uma das 2 letras que não foram, porque a gente não pode repetir. Isso aqui é um arranjo simples. Isso é um arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. Tranquilo, né? Não é muito complicado. É que a gente vê a fórmula e pensa, meu Deus do céu, olha isso aqui, n fatorial sobre n menos p fatorial. Bom, tu pode executar essa fórmula se tu gostar. Por exemplo, aqui a gente está falando de uma senha de 2 termos e a gente tem 3 letras. Então, seria n igual a 3 e p igual a 2. Então, substituindo esses caras aqui, nós teríamos 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. 3 menos 2, tudo isso fatorial. Que resultaria em 3 fatorial sobre 1 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E dividido por 1 é n mesmo. Então, aqui dá 6. Deu o mesmo cara que aqui. Eu gosto mais de pensar dessa primeira maneira aqui. Que eu coloco os tracinhos. E aí eu coloco, bom, na primeira posição podem ser 3 das 3 letras e na segunda 2. 3 vezes 2, 6. Não tem mistério, beleza? Mas se quiser usar a fórmula regra, tá aqui embaixo. Esse é o nosso arranjo simples. Organizar parte dos elementos com ordem e sem repetição. Mas aí tem o arranjo com repetição. E aí vamos ver como é que fica a nossa situação. A gente tem que escolher P elementos com repetição permitida e com ordem. Exemplo, formar senhas de 2 dígitos com o número 1, 2 e 3, podendo repetir. Então, a nossa situação aqui muda um pouquinho. A gente tem uma senha de 2 dígitos, então eu coloco 2 tracinhos aqui, 1, 2. E aí, na primeira posição, quais números podem ser? Quantas possibilidades de números podem ocupar essa primeira posição? Bom, pode ser o 1, o 2 ou o 3. Então, a gente tem 3 possibilidades aqui. E na segunda posição? Bom, como pode repetir, a gente não precisa excluir o número que já está lá na frente. Porque pode repetir, afinal de contas. Então, aqui pode ser tanto 1 como 2 como 3. Então, seriam 3 opções. Então, a gente tem 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Foi o que eu coloquei aqui. Então, a gente tem 3 vezes 3 igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. A fórmula, a regra para a gente resolver isso aqui é isso aqui.
a gente tendo aqui o n, né, a quantidade de dígitos, 3 dígitos, e p, né, n sendo a quantidade de números e p a quantidade de dígitos. Então, a gente teria 3 ao quadrado, que ficaria o nosso 9, beleza? Esse é o nosso arranjo com repetição. De novo, tem a fórmula, mas o jeito que eu acho mais fácil é com os tracinhos. Bom, tem 2 dígitos e 3 números, tem mais números que dígitos, então a gente está falando de arranjo. Pode repetir? Bom, se não pode, 3 vezes 2, que seria o caso lá de cima, arranjo simples. Agora, pode repetir? Bom, então tem casos a mais aqui, que são 3 vezes 3. É esse caso a mais aí que é quando os números repetem. A senha 1, ou 2, 2, ou 3, 3. 3 vezes 3, que vai resultar no nosso 9 ali em cima. Beleza, já foi nosso arranjo com repetição. Agora a gente tem a combinação simples. A situação é o seguinte, escolher parte dos elementos sem ordem e sem repetição. Então vamos lá. Vamos escolher 2 pessoas de um grupo de 4 pessoas. Tá vendo? A gente tem 4 pessoas e tem que escolher 2. Já é um cenário maior aqui, a gente vai ter que trabalhar com isso. Duplas possíveis. A gente pode ter AB, AC, AD, BC, BD e CD. Se vocês fizerem aqui a divisão, vocês vão ver, ó, o A pode ser com B, com C, com D, o B pode ser com C, pode ser com D, e aí o C pode ser com D. São esses 6 casos que a gente listou. Se a gente fosse usar o arranjo, como é que ficaria essa brincadeira? Bom, a gente quer escolher 2 pessoas dessas 4 aqui. Então, na primeira posição, obviamente, podem ser 4 pessoas, e na segunda posição tem que ser 3, porque uma pessoa não consegue formar uma dupla com ela mesma. Então, a pessoa que está aqui a gente tira fora. 4 pessoas podem ocupar o primeiro lugar, 3 pessoas podem ocupar o segundo lugar da dupla. Se eu fizer isso, 4 vezes 3 vai dar igual a 12, que nem a gente colocou aqui no material, através da fórmula. Mas aqui a gente tem um problema, porque quando a gente está usando o arranjo, a gente vai considerar a ordem. Então a gente tem um problema que, quando a gente estiver contando AB, a gente vai contar BA como diferente. Nesse caso aqui, dentro do 12, a gente vai ter AB e BA como coisas diferentes. E eu te pergunto, a dupla Zé Neto e Cristiano é diferente da dupla Cristiano e Zé Neto? Não é diferente, é a mesma dupla, eles só estão numa ordem diferente. É a mesma coisa aqui na combinação. A combinação, a ordem não importa, então ele está considerando que é a mesma coisa. Então a gente está tendo as duplicatas que a gente viu antes no nosso material. Como é que faz para remover as duplicatas? Bom, a gente tem que dividir pelo fatorial da quantidade de duplicatas. Nesse caso, é 2 elementos. Então, por que a gente tem que dividir por 2? Porque são duplicadas. E por que a gente tem que... Por que o número 2? Porque a gente está falando de duplas. Então, Zé Neto, Cristiano, Cristiano e Zé Neto. Então, a gente vai fazer o arranjo, que vai dar 12, e vai dividir por 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2, então a gente tem 12 dividido por 2 igual a 6. E essa aqui, portanto, é a nossa resposta. Isso aqui é a nossa combinação. Combinação de 4 escolhe 2 é a mesma coisa que arranjo de 4 escolhe 2 dividido pela nossa quantidade de duplicatas aqui. Como a gente está falando de duplas, 2. Isso aqui é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. Essa é a nossa fórmula final, nossa regra, portanto. Mas, como eu falei, eu prefiro fazer com os palitinhos. E aqui a gente tem o resumo final, então. Princípio da contagem, a ordem importa? Sim. A gente pode repetir? Sim ou não. Depende. Depende do que a questão pedir. Fórmula, multiplica as etapas N1 vezes N2 vezes N3, enfim. Permutação simples. Beleza. A ordem importa? Bom, Zé Neto é diferente, Zé Neto Cristiano é diferente de Cristiano e Zé Neto aqui na situação. Então, sim, a ordem importa. Pode repetir? Bom, não pode. Então, a gente tem aqui a fórmula N fatorial, que era aquele cara lá, dos livros. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Permutação com repetição. Bom, era a mesma coisa que aqui em cima. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas a gente dividia pelas repetições. Então, se a gente tivesse um nome aqui que
repetisse aqui duas letras, a gente teria que dividir pelas repetições, que seria 2. Se fosse 3 letras repetindo, a gente teria que dividir por 3 fatorial. Beleza? Então aqui a gente teria a permutação com repetição, a ordem importa sim, pode repetir sim, e a fórmula seria essa daqui. A gente tem também o arranjo simples, que a ordem importa, pode repetir? Não, não pode repetir. E aí a gente tem essa configuração aqui. Seria o quê? Quando a gente tem mais elementos do que espaços aqui, mais palitinhos. Então, por exemplo, é uma senha de 2 dígitos e eu tenho 4 opções, seria 4 vezes 3. Considerando que a gente não pode repetir os dígitos. Então, seria esse cenário aqui. Mas aí a gente tem o arranjo com repetição, que é quando a gente pode dividir o dígito. A gente pode repetir o dígito. Então, a ordem importa? Sim, a ordem importa. Pode repetir? Sim, pode. E a fórmula é aquele n elevado na p, ou seja, o número elevado, né, na quantidade de termos. Então, por exemplo, a senha com 3 dígitos, se eu tenho A, B e C, 3 opções aqui, 3 opções aqui, 3 opções aqui. São 3 multiplicações de 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo. Então, nesse cara aqui, seria essa fórmula e essa aplicação. E, por fim, a gente tem a combinação simples. Na combinação simples, a ordem importa? Bom, a ordem não importa. Então, quando eu tenho as duplas ali, vai continuar sendo a mesma coisa. Pode repetir? Não, não pode. Não tem como ser uma dupla de um só. E a fórmula final seria essa aqui. Mas, que nada mais é do que o nosso arranjo dividido pelas repetições. Beleza? Espero que tenha ficado tranquilo. Agora a gente vai para a resolução das questões. Análise combinatória e probabilidade. 1. Um grupo de 30 parlamentares, sendo 15 do partido XY, 10 do partido AX e 5 do partido BX, deseja criar uma comissão de 3 componentes para estudar a viabilidade técnica de um novo projeto de mobilidade urbana. Quantas comissões podem ser criadas com exatamente um componente de cada partido? Bom, vamos lá. Uma comissão é formada de quantos componentes? 3. Então, a gente vai ter 3 palitinhos aqui. 1, 2, 3. O primeiro palitinho, quantas pessoas podem fazer parte dessa comissão? Vamos pegar o partido XY, por exemplo. Podem ser 15 pessoas. Então, vou colocar 15 possibilidades aqui. Já na segunda componente, né, quantas pessoas poderiam ser? Bom, se for do partido AX, podem ser 10 pessoas. Por fim, a última componente tem que ser do partido BX, que tem 5 pessoas. Então, a gente coloca 5 pessoas. Se eu multiplicar essa galera, eu vou ter 15 vezes 10, 150, vezes 5, 750. Vou marcar e correr para o abraço. Mas tu vai correr para o erro, porque essa não é a resposta final. Tem que pensar o seguinte, será que a ordem importa nesse cenário? A ordem importa? Vamos ver essa situação. Por exemplo, se eu tiver uma comissão formada por Ana, Beto e Carla. Agora, vamos trocar a ordem delas. Vamos colocar Carla, Beto e Ana. Isso é a mesma coisa ou não é? Isso é a mesma coisa, é a mesma comissão. A gente mudou a ordem, mas é a mesma comissão. E agora, a gente está contando duplicado. Não digo duplicado, mas a gente está contando mais vezes, como se fosse mais situações do que realmente é. Mas quantas situações será? Bom, vamos pensar aqui, isso é um trio. São 3 pessoas. Então, num trio, vamos colocar 3 palitinhos. Desse trio, no primeiro lugar, podem ser qualquer uma das 3 pessoas. No segundo lugar, pode ser uma das 2 pessoas que sobraram. Então, se no primeiro lugar veio a Ana, aqui pode ser o Beto ou a Carla. E por fim, no último lugar, é só a pessoa que sobrou. Baseado nisso, então, quantas possibilidades a gente tem de formar um trio com as mesmas pessoas? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vai dar 6, que vezes 1 vai dar 6. 6. Então, dentro desses 750, eu estou contando 6 vezes cada trio. Então, eu vou ter que dividir por 6 aqui, que seria o nosso 3 fatorial, para chegar na resposta final. 750 dividido por 6, 750 dividido por 6, eu tenho que, aqui vem 1,
menos 6, desce 1, abaixo 5, 2, menos 2, 3, abaixo 0, 5 aqui, menos 30, 0, 125. A resposta para essa questão, então, é a letra C, 125. Entenderam o que eu fiz aqui? Calculei o total de possibilidades, sendo 15 de um partido, 10 de outro e 5 de outro. Beleza. Mas a ordem importa? Não, não importa. Então, a gente tem que tirar a galera que está sendo contada a mais ali, duplicado, porque a gente está considerando que Ana, Beto e Carla é uma coisa e Beto, Carla e Ana é outra coisa. Mas não é outra coisa, é a mesma coisa. A ordem entre eles não importa. Então, retirando essa galera, dividindo pelo fatorial da quantidade de pessoas, ou seja, eram 3 pessoas, então 3 fatorial, resultaria em 6, então dividido 750 por 6, a gente chega no nosso 125. Essa é a nossa questão 1. Questão 2. Quantos anagramas é possível formar com a palavra aprovado? Bom, eu falei que isso aí ia aparecer, isso aparece direto nas provas. Anagrama é o quê? É um arranjo com repetição. Vamos analisar essa situação aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, como é que a gente resolve essa questão? Bom, vamos colocar os 8 espacinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, os 8 tracinhos aqui. Para cada caractere, né? Na primeira posição, quantas letras podem ocupar a primeira opção? 8. Por quê? Pode ser o A, o P, o R, o O, o V, o A, o D ou o O. Agora, na segunda posição, 7 letras. Todas, menos a que já está na primeira posição. E assim em diante. Aqui 6 letras, aqui 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou ter um número muito grande. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu terei 40.320 opções. Só que a gente tem que analisar o seguinte, tem alguma letra repetida? Porque senão a gente vai ter aquele caso do A1 e A2 sendo coisas diferentes, mas ambos são A. Vamos ver se a gente tem letras repetidas aqui então? Bom, a gente tem aqui A, P, R, O, V, A de novo, então A repete, D, O de novo. Então, o O e o A repetem. O A aparece 2 vezes e o O aparece 2 vezes. Então, como é que eu faço para descontar essas coisas que eu estou contando mais de uma vez, nesse caso duplicado? Eu vou pegar esse total, que é 40.320, e dividir pela quantidade de repetições ao fatorial. Então, do A eu tenho 2 repetições, então seria 2 fatorial. E o O, 2 repetições, 2 fatorial. Então, esse é o cálculo que a gente tem que realizar. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, o que eu tenho aqui é 40.320 dividido por 2 vezes 2. 40.320. Se eu dividir por 2, isso aqui vai nos dar 20.160. E se eu dividir por 2 de novo, isso aqui vai dar 10.080. Agora sim a gente chegou na nossa resposta final, porque a gente calculou o total e tirou as repetições. 10.080, nossa letra B. Beleza, galera? Como é que tá aí? Tudo certo? Aguentando firme, tomar um golinho de água aqui, bora seguir. Vamos lá. O João possui 6 pares de meias, todos de cores diferentes. Sabe-se que ele guarda suas meias misturadas em uma gaveta sem agrupá-las em pares. Certo dia ele tentou retirar suas meias no escuro. Para garantir que ele pegou um par da mesma cor, qual foi a quantidade mínima de meias que ele retirou da gaveta? Bom, vamos lá. Ele tem 6 pares de meias. 6 pares de meias, então eu tenho 12 meias, né? Porque um par é 2, então 6 pares são 12 meias. Quantas dessas meias eu tirei para garantir que eu tirei pelo menos um par? Bom, vamos pensar o seguinte, a gente tem 6 pares. 6 pares, 12 meias. Aí tá escuro, ele foi lá, foi pegando as meias, Quantos ele tem que tirar para garantir que ele pegou pelo menos um par? Vamos pensar no pior cenário. Ele tirou uma meia, tirou outra meia, não era o par, tirou outra meia, não era o par, tirou outra meia, não era o par.
Ele tirou 6 meias. Nenhuma era par, era uma de cada par. Bom, a próxima meia que ele tirar vai completar um par obrigatoriamente. Porque a gente tem 6 pares. Se eu tirar 6 meias e nenhuma for um par, a próxima vai ser o par de alguma. Então, o que eu estou falando aqui? Desses 6 pares, eu tenho que tirar 6 meias mais 1. Porque aí, obrigatoriamente, eu vou formar um par. Entenderam o que eu quis dizer? Nessas questões aqui, é uma questão de teoria da casa dos pombos, né? Sobre casa dos pombos. E qual é que é a dica para esse tipo de questão? A gente tem que pensar sempre no pior cenário possível e acrescentar 1. Qual é que é o pior cenário possível aqui? Ele tirar 6 meias e nenhuma formar um par. O que é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Mas quando ele fizer isso, bom, não tem como ele tirar uma próxima meia e não ser um par. Ela obrigatoriamente tem que ser um par, porque a gente tem 6 pares, obrigatoriamente tem que ser um par, entende? Então a nossa resposta aqui seria 6 mais 1, que é igual a 7. Então eu vou lá, penso no pior cenário possível e acrescento 1. Nossa resposta final, portanto, letra D. Questão número 4. O número de senhas de exatamente 6 caracteres contendo somente sílabas distintas de B, C, T, R, U, Mi, Ma, Mo. Bom, parece aquelas senhas de banco, né? Como é que a gente faz essa questão? Bom, caractere é letra, então cada duplinha aqui eu tenho 2 letras. Então se eu quero juntar 6 caracteres, eu estou querendo juntar 3 carinhas desses. BCT, ou BCR, ou BMUMI, enfim. Como é que eu faço para calcular isso? Bom, eu tenho 3 espaços, né? 1, 2, 3. E eu tenho quantos bloquinhos aqui, quantas duplas para colocar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 duplas. Posso repetir? Bom, tem que ser sílabas distintas. Então não posso repetir. Então na primeira posição pode ser qualquer uma das 8 duplas, dos 8 blocos. Agora na segunda posição, aí tem que ser 7, porque uma já vai estar aqui. E na última posição tem que ser 6, porque já vai ter o nosso 8 e o nosso 7 aqui. Então tem que ser 6, porque 2 caras já vão estar ocupando as posições anteriores. Beleza? Então se eu realizar essa multiplicação, eu vou chegar no nosso resultado. 8 vezes 7 é 56. 56 vezes 6, eu tenho que é 336. Resposta final, letra A. Beleza, galera? Essa é a nossa questão 4. Questão 5. Considere uma caixa contendo 16 brindes, 10 bonés, 4 camisetas e 2 mochilas. Sabendo que você receberá o primeiro brinde retirado da caixa, qual é a probabilidade de você ganhar uma camiseta? Bom, como é que funciona a probabilidade? Vocês já ouviram falar no cara e coroa que a gente tem 50% de chance de ganhar. Mas por que isso? Bom, quando a gente joga uma moeda, ela pode cair cara ou coroa. Então a gente tem 2 cenários possíveis. Mas a gente só aposta num só, que é ou cara ou coroa. Então a gente tem um cenário de 2 possíveis. Quanto é que é 1 dividido por 2? Bom, se eu pegar 1 e dividir na metade, ou seja, 1 dividido por 2, vai dar 0,5. E se eu multiplicar por 100, isso aqui vai dar 50%. Tá aí o nosso 50%. Essa é a nossa explicação. Eu peguei todos os casos possíveis e peguei o caso que me interessa. Aí eu dividi o caso que me interessa pela quantidade de casos possíveis. Isso resulta em 50%. Diogo, por que eu multipliquei por 100 e deu 50%? Porque, cara, por cento significa dividido por 100. Por cento. Então, se eu tenho 50%, é a mesma coisa que eu dissesse, que é 50 dividido por 100. E quanto é que é 50 dividido por 100? 50 dividido por 100, eu tenho que deslocar a vírgula 2 vezes para a esquerda, é o famoso 0,5. Não é o nosso carinha aqui? É o nosso carinha. Então, quando eu tenho 0,5, é a mesma coisa que dizer 50%. Da mesma maneira que se eu tiver 0,25, é igual a 25%. Se eu tiver 0,1, é igual a 10%. Se eu tiver 0,01, é igual a 1%. Beleza? Então, explicado o que é probabilidade e explicado o que é porcentagem, a gente pode resolver essa questão.
Considere uma caixa contendo 16 brindes, 10 bonés, 4 camisetas e 2 mochilas. Sabendo que você receberá o primeiro brinde retirado da caixa, qual a probabilidade de você ganhar uma camiseta? Bom, todos os cenários possíveis, quais são? 16 brindes, então eu coloco 16 aqui. E o que me interessa? Ganhar uma camiseta. Quantas camisetas a gente tem? 4. Então eu tenho 4 sobre 16. Posso simplificar essa fração dividindo por 4 em cima e embaixo, efetuando a mesma operação em cima e embaixo. Então 4 dividido por 4 dá 1 e 16 dividido por 4 dá 4. 1 dividido por 4, isso é a mesma coisa que, se eu fizer a divisão aqui, vai dar 0, aqui, 2 menos 8, abaixo 2, põe um 0, 5 menos 20, 0, 0,25. Então eu tenho que isso aqui vai ser igual a 0,25, que a gente já viu, né, que se eu multiplicar por 100, eu terei que isso aqui é 25%. A gente tem essa opção ou não tem? A gente tem essa opção, a letra C. Portanto, a resposta dessa questão, letra C, 25%. Questão número 6. Uma determinada caixa contém 60 cartões azuis, 100 cartões amarelos e 40 cartões verdes. Calcule a probabilidade se tirar uma carta azul. Bom, vamos lá. A gente tem quantos cartões ao total? 60 cartões azuis, 100 amarelos e 40 verdes. Eu tenho que somar 60 mais 100 mais 40. 60 mais 100, 160, mais 40, 200. Então, de 200 casos ao todo, quantos me interessam? Os de carta azul, que são 60. Então, eu tenho 60 dividido por 200. Eu posso fazer isso de várias formas, calcular isso aqui, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Lembra que porcentagem é dividido por 100? Então, olha que interessante. Se eu fizer o seguinte, dividir em cima e embaixo por 2, olha o que vai acontecer. Eu vou ter 60 dividido por 2, 30. E embaixo 200 dividido por 2, 100. Vou ter 30 dividido por 100. Se eu fizer isso, vai dar os meus 30%, não vai? 30 dividido por 100 é a mesma coisa que 30%. Divide 30 por 100, quanto é que dá? Bom, posso deslocar a vírgula ou posso fazer pelo algoritmo da divisão. Vai dar 0,3. E é o nosso 30%. Não facilita a nossa vida? Bom, eu faria dessa forma na hora da prova. Mas, se tu quiser fazer de outra forma, tu poderia, por exemplo, simplificar aqui, cortar os zeros, por exemplo, e ficar 6 dividido por 20. E aí tu poderia, por exemplo, dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui nos daria 3 dividido por 10. E aí eu poderia dividir 3 por 10, que seria andar a vírgula uma casa para o lado, ou fazer o algoritmo da divisão e dar 0,3. Bom, o importante é a gente chegar no valor final, que é 0,3. O método fica a definição do aluno, no caso você, beleza? 0,3, 30%. É isso aqui que a gente tem que chegar. Mostrei duas formas para vocês decidam qual que acham melhor, beleza? Essa é a probabilidade de tirar uma carta azul, 30%, letra B. Questão 7. Ao lançar uma moeda não viciada 3 vezes consecutivas, a probabilidade de sair pelo menos 2 caras é... Bom, moeda, a gente tem que pensar o seguinte, ela pode sair cara ou coroa. Então, vamos anotar os casos aqui. Vamos pegar K para cara e C para coroa. Vamos pensar em todos os casos possíveis. Joguei 3 vezes. Saiu coroa, coroa, coroa. Pô, difícil, hein, cara? Outro caso, coroa, coroa, cara. Outro caso, coroa, cara, coroa. E mais um caso, coroa, cara, cara. Beleza? Joguei a moeda e eu tive essas possibilidades. Coroa, 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 ou coroa, coroa, cara, ou coroa, cara, ou coroa, cara, cara. Essas são as possibilidades que eu teria começando com ela caindo coroa. Mas ela poderia começar caindo cara, não poderia? Então poderia ser cara, coroa, coroa, cara, coroa, cara. Poderia ser cara, cara,
coroa, ou poderia ser cara, cara, cara. Então, eu tenho aqui 8 possibilidades de cenários que podem acontecer. Esse é o total. Então, já posso colocar embaixo na minha fração, 8. Total de cenários. Não tem como jogar uma moeda 3 vezes e não ser uma dessas opções. Então, eu tenho total aqui. Agora, eu tenho que pegar o que me interessa. Ao lançar uma moeda não viciada 3 vezes consecutivas, a probabilidade de sair pelo menos 2 caras é... Então, eu estou procurando que caia 2 caras, ou seja, que tenha 2 Ks. Então, vamos analisar aqui, então. 2 Ks, a gente tem 2 Ks aqui, 2 Ks aqui, 2 Ks aqui. E aqui embaixo tem 3 Ks, então tem pelo menos 2 Ks, que era o que a gente queria. A gente queria que caísse pelo menos 2 caras. Por isso que a gente circula esse último. Então, a gente tem 4 cenários desses total de 8. Então, 4 dividido por 8, posso simplificar por 4, dividido em cima e embaixo, o que chegaria em 1 meio. 1 meio a gente já viu que é 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Não é verdade? Então, a resposta final dessa questão seria letra E, 50%. Listamos todos os casos e aí a gente pegou só os que interessam, dividimos o que interessa por todos os casos. Por fim, questão 8. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de maneiras diferentes que podem ser dispostos 5 casais em fila, de forma que cada casal permaneça junto sempre. Nada disso de ficar mudando, misturando o casal. O casal tem que permanecer junto sempre. E aí, como é que faz? Essa é a questão mais difícil da lista, na minha opinião. Bom, uma dica para vocês. Sempre que a gente estiver falando em fila, a ordem importa, tá? Então, a gente tem que lembrar isso, ter isso em mente. Vamos lá, então. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de maneiras diferentes que podem ser dispostas em 5 casais em fila, de forma que cada casal permaneça junto sempre. Então, vamos lá. A gente tem 5 casais. Então, se eu for pôr numa fila, eu vou ter 5 opções aqui. 3, 4, 5. Beleza. Então, na primeira posição, pode ser qualquer um dos 5 casais. Na segunda posição, pode ser os 4 casais, tirando aquele primeiro que está na primeira posição. Aqui, 3 casais, 2 casais, e aqui o casal que sobrou. Se eu multiplicar essa galera aqui, eu vou ter o seguinte. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. 120 possibilidades. Mas, não tem alternativa. A banca só pode ter errado, né? Mas ela não errou. Por quê? Como eu estou falando em fila, eu tenho que olhar também para dentro dos casais, lá ele. Então, a gente tem que pensar no seguinte. Vamos pensar no nosso casal aqui, Ana e Beto. Ana e Beto. Eu peguei Ana e Beto e botei aqui, ou botei aqui, ou botei aqui, ou botei aqui, ou botei aqui. Porque a gente não sabe, né? É aleatório. Só que eu estou considerando como se fosse uma coisa só, Ana e Beto. Mas na fila, se a Ana vem antes do Beto, é uma coisa. Agora, se o Beto vem antes da Ana, é outra coisa. Muda a fila, a ordem importa. Então, para cada casal aqui, eu vou ter que considerar isso da ordem. A nossa ordem importa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Dentro desse casal, eu vou ter que multiplicar por 2. Nesse casal por 2, nesse casal por 2, esse casal por 2 e esse casal por 2. Porque entre eles a gente tem 2 ordens. Ou Ana primeiro e Beto depois, ou é Beto primeiro e Ana depois. Para cada casal a gente vai ter 2 ordens. Ana e Beto, Ana e Beto, Ana e Beto. Lembra? Casal vai ter 2 tracinhos. Aqui pode ser qualquer um dos 2, aqui pode ser o que faltou. 2 vezes 1, 2. Por isso 2. 2 fatorial, enfim, como vocês quiserem representar. O importante é que eu tenho que multiplicar por 2 para cada casal. Então, eu tenho 2 desse casal aqui, 2 desse casal aqui, 2 desse casal aqui, 2 desse casal aqui, 2 desse casal aqui. Vamos fazer da seguinte maneira. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Agora, eu tenho que adicionar isso no nosso 120. Essas possibilidades. Então, eu tenho que fazer 120 vezes 32. Mas nesse cantinho aqui não ficou legal. Acho que eu vou dar um zoom e fazer aqui. Isso.
120 vezes 32. Agora basta eu realizar a multiplicação. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Beleza. 3. Opa, coloca o 0 aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então eu tenho aqui 0. Vou somar essa galera aqui, né? 0. 4 mais 0, 4. 2 mais 6, 8. E aqui o 3. 3.840. Eu tenho essa alternativa? É claro que eu tenho. Letra E. Beleza, pessoal? Então, o gabarito ficou CBD. E eu acredito que no material de vocês aqui está a alternativa A. Então, eu peço desculpas caso isso tenha gerado algum problema na hora da resolução. Foi um erro de formatação. Então, quando a gente estiver falando de informática e formatação, vocês falam com o Sérgio Explorador, que eu não sou da informática, eu sou da matemática, Diogo Explorador. Então, eu errei a formatação aqui da 1. Mas o gabarito ficaria CBD, ACB e E. Deixa eu tirar uma fotinho aqui e conferir se está tudo certo, então. Vamos conferir juntos. Eu tenho, portanto, C, B, D, A, C, B, E, E. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo. E se ficaram com dúvidas em alguma questão, podem mandar no grupo que a gente resolve ela de novo, de outra forma, até que a gente esteja afiadíssimo para a hora da prova. Beleza? Espero que vocês tenham bons estudos aí e vejo vocês no próximo vídeo.